Considerado uma das maiores promessas da atual geração brasileira, jogando muito pelo Atlético Paranaense, com passagens notáveis por América Mineiro e Cruzeiro, sendo preterido por vários clubes ao redor do planeta e até mesmo sendo protagonista de um Atlético Paranaense que, 17 anos depois, voltou a uma final de Libertadores, para muitos até mesmo superior ao futebol do Endrick, e apesar de não ter muita mídia, já era considerado um talento indiscutível. Uma ida para o Barcelona que poderia fazer dele um dos principais jogadores do planeta, tendo muitas oportunidades e assim figurando entre uma das principais estrelas entre todo o futebol arte. O mundo da bola poderia contar com um talento inexplicável. Poderia isso dar errado? Digamos que pode. E é isso que vamos ver sobre Vitor Roque, um jogador que pode estar muito perto de anunciar de uma vez por todas uma provável ruína de alguém que já almejava voos altíssimos no clube da Catalunha. Podemos estar diante do auge e ao mesmo tempo da queda do jogador Vitor Roque. Ele é nascido de Timóteo no dia 28 de fevereiro de 2005, brasileiro que desde sempre, atuando como atacante, surpreendeu a todo mundo pela sua alta projeção, por ser totalmente diferente dos demais e por ser um dos principais de toda a base. Estou falando de Vitor Hugo Roque Ferreira. Mineiro de Timóteo, filho do inspetor de qualidade Juvenal e da dona de uma confecção de biquínis Cecília, Vitor Roque mudou-se para Coronel Fabriciano ainda muito jovem, iniciando sua trajetória aos 6 anos de idade na escolinha de futebol do Cruzeirinho, que fica a 247 km de BH. Atuando como volante ainda, o Roque sempre foi e era o melhor jogador de sua categoria por inteiro desde sua entrada. Se destacava tanto que os professores eram até obrigados a subi-lo de categoria, mesmo ele sendo mais novo que os outros. Chegou até a ser observado por representantes do São Paulo que foram até Timóteo para analisar jovens que jogavam peneiras locais. Mas como atuou de zagueiro nesses testes e não havia experiência na posição, acabou não sendo aprovado. Mas isso não foi problema, já que Vitor ficou na escolinha até 10 anos quando saiu para a base do América Mineiro, sendo artilheiro do Campeonato Mineiro em 2018 Sub-14, com 8 gols, conquistando até mesmo a Cruzeiro International Cup na categoria Sub-15. Ele ficou no clube até dezembro de 2018, quando, estando prestes a fazer 14 anos, acabou não aparecendo na reapresentação prevista pelo clube para o dia 4 de fevereiro de 2019, já que o Cruzeiro havia feito um grande acordo para pagar R$500 mil ao empresário André Cury por meio da empresa Link Assessoria Esportiva e Propagandas Limitada, tipo de transação que não é liberado pela FIFA. Ainda assim foi oficializado para o Cruzeiro, acertando no dia 1º de março daquele ano um vínculo de formação. Chegando no Cruzeiro em fevereiro de 19, também obteve destaque na base, principalmente no Sub-17, já em 2021, onde chegou realmente a situação que ele passou a ser observado pelo Barcelona. Jogando muita bola, logo foi chamado para o profissional, chamado para treinar com a equipe principal no começo de outubro ainda de 21, sendo relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele estrearia pelo clube profissional na rodada seguinte, em um empate 0-0 contra o Botafogo. Apesar de algumas lesões no início do caminho, nada parecia que Vitor Roque teria sua trajetória atrapalhada. 27 de dezembro foi divulgado como sendo dos relacionados para representar o Cabuloso na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 22, e foi lá que ele conseguiu ainda mais destaque, sendo para muitos considerado não apenas uma promessa, mas uma realidade que estava ali povoando o futebol mineiro, podendo ser contratado por qualquer grande clube do Brasil pela sua alta valência de capacidade, uma visão de jogo absurda, um talento de driblar como poucos e mesmo com uma altura não considerável grande para jogadores da sua posição, sendo sempre um destaque em relação aos demais. Comparações com R9 e Ronaldo Fenômeno não eram raras, muito pelo contrário, passou a ser algo considerado como unanimidade de que Vitor Roque jogaria por algum clube do exterior, só que ninguém sabia exatamente qual seria. O Cruzeiro acabou fazendo corpo mole para manter o Vitor e logo ele foi transferido para o Atlético Paranaense. O principal motivo do imbróglio se deu ao não entendimento entre as partes em relação ao novo contrato que o atleta assinaria com o clube celeste. O staff de Vitor Roque chegou a trocar a multa contratual do novo acordo, que previa aumento de salário, e da multa rescisória. O seu empresário André Cury queria um aditivo no contrato em vigor, enquanto o clube tinha a intenção na assinatura de um novo acordo, também que teria validade até 23 de maio de 25, assim como na gestão anterior. A proposta do Cruzeiro não foi aceita, apesar de que Roque passaria a ganhar R$50 mil. Só que a realidade é que com 18 anos,
o contrato estipulado pelo empresário de Vitor era de que ele receberia cerca de 80 mil, um aumento que não aconteceu e assim o Atlético Paranaense foi quem contratou o Vitor, que naquela temporada havia feito 11 jogos, fazendo 6 gols, além de 5 partidas na temporada anterior. Não demorou muito para que Vitor Roque se adaptasse ao clube paranaense. Com a proposta ambiciosa de enfim chegar a uma final continental, Vitor Roque não sentiu a camisa atleticana e o Furacão percebeu que estava ali diante de uma joia lapidada e que os próprios paranaenses teriam que ter muito cuidado para lapidarem Vitor Roque da melhor maneira. Mesmo diante de uma grande responsabilidade de enfim jogar a Libertadores, Roque não sentiu o peso da competição e estava destinado a ser histórico. Com grandes atuações tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, Vitor Roque foi um dos grandes protagonistas daquele Atlético Paranaense treinado por Filipão, que voltaria desde 2005 a figurar em uma final continental. Era difícil acreditar que aquele Atlético Paranaense venceria o Flamengo e de fato isso não aconteceu. O rubro-negro acabou vencendo o troféu continental, mas nada que apagasse Vitor Roque como uma das principais revelações do torneio. Pedro, atacante do Flamengo, ganhou o status de rei da América, mas Vitor Roque certamente foi considerada a melhor revelação do torneio. Pela excelente temporada que fez, ele figurou na lista dos 10 melhores jogadores sub-20 feita pela UOL no início de novembro e em 23 foi um dos indicados na primeira edição do Samba de Ouro Sub-20, dado ao melhor jogador brasileiro com menos de 20 anos, ficando em terceiro lugar, sendo superado por Matheus França e Endrick. Aliás, anote esse nome, já que é o próprio Endrick que fica sendo considerado uma sombra do Vitor, ou melhor dizendo, até o contrário, já que muitos afirmavam que a joia palestrina tinha muito mais mídia que Vitor, e Vitor Roque logo o superaria. E após uma excelente atuação na quarta rodada do Brasileirão, fazendo um dos gols na vitória de 2-1 sobre o Flamengo, foi afirmado em 13 de junho pelo jornal AS que o jogador havia sido comprado pelo Barcelona, pelo valor de 40 milhões de euros. Contudo, no momento da compra, o clube catalão ainda precisava aliviar a folha salarial por conta do fair play financeiro e por isso não pôde anunciar a contratação oficialmente no momento que o jornal anunciou o negócio. Se tornando o artilheiro do Furacão na temporada, voltou a novamente figurar no prêmio Samba de Ouro, sendo novamente votado entre os principais jogadores, dessa vez ficando em segundo lugar, atrás de Marcos Leonardo e à frente de Endrick. No geral, somando 2 temporadas pelo Furacão, disputou 81 jogos e marcou 28 gols, com 10 assistências distribuídas pelo Furacão. Nada mal para alguém da sua idade, e foi assim que o Barcelona logo após anunciou sua grande contratação no dia 12 de julho de 23, com um contrato até 31 e possuindo uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros. O jogador chegou ao Barça dia 27 de dezembro, recebendo no dia 2 de janeiro, justamente de 24, a camisa 19. Eis que ele mal aguardaria que no dia 31 de janeiro, numa partida contra o Osasuna, Vitor Roque entrou aos 16 minutos do segundo tempo. No entanto, 2 minutos depois, ele recebeu um cruzamento de João Cancelo e fez um gol de cabeça, sendo o primeiro gol no clube catalão, dando a vitória para o Barça por 1-0. O jogo seguinte contra o Alavés entrou novamente no segundo tempo no minuto 13 e 4 minutos depois fez o terceiro gol dos blaugranas, contribuindo para a vitória de 3-1 na 23ª rodada de La Liga. Porém, acabou sendo suspenso por expulsão, recebendo o segundo cartão amarelo e desde então sua passagem pelo Barça nunca mais foi a mesma. Apesar das grandes expectativas, Roque não conseguiu muito espaço na equipe com um técnico-chave, tendo sido noticiado que figuraria na lista de dispensas para a próxima temporada montada pelo treinador. A ocasião, Xavi já foi demitido, mas a situação não muda entre Vitor Roque e o clube. Pelo Barcelona, foram 16 partidas e 2 gols marcados. Também foi integrado na lista de contratações que decepcionaram, feita por um jornalista do site inglês Goal. É curioso porque tempos após havia figurado na tradicional lista de 50 jovens mais promissores do mundo, feita pela própria Goal, ficando em 6º lugar. Como é que um jogador tão considerado um grande talento a surgir se torna alguém tão decepcionante por grande parte de alguns? A realidade é que Vitor Roque acabou pagando um pouco pela falta de predileção de Xavi e preferiu dar oportunidades para jogadores pratas da casa do próprio clube, como o próprio Marc Guiu e Fermín Lopes, que para muitas pessoas, se somadas as qualidades dos dois, não dariam nem mesmo um jogador como Vitor Roque. E em nova pré-temporada com o time, o jovem atacante brasileiro vive uma situação inusitada. Após 6 meses de sua contratação, o clube quer negociá-lo para se adaptar ao fair play financeiro, o mesmo fair play financeiro que antes foi estipulado para que o Barça pudesse o contratar. Ele não quer sair. Enquanto isso, surgem interessados, sendo o último o Al Hilal. O jornal esportivo saudita Riyadh diz que o time de Neymar procurou o Barcelona
disposto a ter o ex-Atlético. O clube espanhol teria aprovado a negociação e pede no mínimo 40 milhões de euros, montante pago pela equipe ao Furacão em valor fixo da transferência do início do ano. O jornalista especializado em mercado de futebol Fabrício Romano também divulgou a informação sobre o interesse do Al Hilal. Falta convencer o Vitor Roque e seu empresário André Curi a aceitar essas conversas. Ao GE e suas próximas do atacante reiteram que o jovem deseja ficar no Barça e tentar ganhar seu espaço. Mesmo que tenha atuado na segunda metade, Roque não tem nem inscrição garantida no Barça em 24-25. Ele ocupou uma vaga aberta com a lesão de Gavi e vai voltar ativa no início da próxima temporada. Com graves problemas financeiros, o Barça corre atrás de novas receitas para se adequar ao fair play financeiro de La Liga. O limite salarial do clube quase cai pela metade. A diretoria precisa que mais dinheiro entre e com isso comprove a liga que tem condições de arcar com os custos do futebol profissional. Ao clube resta diminuir sua folha e aumentar as receitas para diminuir esse buraco, e uma alternativa é a venda de jogadores. A imprensa catalã diz que Vitor Roque está na lista de saídas do Barça e que quer abrir mão para contratações como a de Nico Williams e Dani Olmo. Na última semana, o Barcelona anunciou que Lamine Yamal passaria a usar a camisa 19, número usado por Vitor Roque na temporada passada. Segundo o clube, o brasileiro ficaria com outro número para 24-25. Até o momento, o ex-Atlético Paranaense esteve em apenas 16 jogos do Barça, dos quais somente 2 foram como titular e com 22 minutos de média por partida, fazendo apenas 2 gols. E aquele que para muitos seria a sombra do Endrick, talvez atuando até mais que ele, pode agora estar rumando ao futebol árabe, ao qual sabemos que vai ganhar muita grana e pode emancipar a sua família, mas sabemos perfeitamente que não tem o mesmo nível de estrelato como o próprio futebol europeu e até mesmo a estadia no Barça. Vitor Roque pode estar muito jovem, migrando para um futuro mais sombrio do que se parece, e aquele que poderia ser um grande talento, disposto a enfim mudar a realidade da seleção brasileira, parece cada vez mais distante disso. Mas e você? Se fosse Vitor Roque, iria para a Arábia ou tentaria espaço em outro clube, mesmo que não fosse o Barcelona? Comenta embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!